É muito comum no cinema, principalmente acredito que quando a gente fala de cinema de terror, é ainda mais comum a gente se deparar com vários filmes que têm boas ideias, bons conceitos, mas que é aquela coisa de. Eu já falei isso aqui no canal. Não basta, sabe? Não basta você ter uma boa ideia, um bom conceito e não saber executar aquilo de uma forma interessante. Às vezes você tem ideias que são bem originais, ou pelo menos que soam de uma forma que parece um respiro diante de tantas mesmices que a gente vai assistindo dentro dos gêneros. E aí essa ideia, por mais original que seja, por mais interessante que ela seja, ela não tem uma boa execução e acaba deixando a desejar. O que é exatamente a sensação que eu tive ao sair da sessão do filme Juntos, filme do Michael Shanks, que traz aí a Alison Brie e o Dave Franco, um casal da vida real, interpretando também um casal no filme. É uma obra que ela, desde ali do pôster, dos trailers, do material de marketing no geral, já deixa clara a sua ideia, né, a sua premissa de ser um filme de horror corporal, muito baseado na ideia da relação ali amorosa, do romance. É quase um horror corporal romântico, mas que, né, como eu já dei a entender, deixa muito a desejar em vários aspectos, embora seja aquele filme de várias boas ideias. A gente consegue ver algo realmente interessante, realmente brilhante ali, mas que sempre fica pela metade, sempre fica ali meio deixando a desejar. Aquela obra que sobram conceitos, mas a execução parece nunca ir muito além, o que é muito triste quando a gente tem um filme que ele tem algumas ideias interessantes, mas também tem um elenco interessante. Aqui eu vou me resumir no elenco principal, né, na dupla principal, porque é uma dupla que, como é um casal da vida real, é uma dupla que traz ali muita química, traz uma dinâmica muito interessante, eles estão muito à vontade um com o outro, e eu acho que juntos precisa dessa dinâmica, precisa desse sentido dos dois atores estarem muito à vontade com o que estão fazendo, estarem muito à vontade na companhia do outro. Você tem uma jogada muito legal com isso dentro de um filme, cuja premissa é uma premissa interessante. A gente tem um casal aqui que tá passando por vários problemas, acabou de passar por uma mudança muito grande na vida, ele se sente meio perdido, ele tem os seus próprios traumas, ela se sente perdida dentro de um relacionamento, até que eles, né, dentro dessa lógica meio de codependência, eles acabam ficando ainda mais grudados, por assim dizer, né? Aquela coisa deles passam a sentir uma estranha atração um pelo outro, de modo que os seus corpos começam a praticamente se mesclar em um só, partindo aí para a ideia do horror corporal, que tem sempre essa vertente muito mais física, né? Da fisicalidade, da gente se sentir mais apreensivo, da gente sentir uma certa angústia, uma agonia assistindo. São ideias legais, é um bom elenco, e no geral, juntos, parte dessa brincadeira para fazer um comentário interessante, para tocar nesse assunto dos traumas, nesse assunto muito mais psicológico dentro da base de um relacionamento, da codependência, de você não conseguir deixar outra pessoa. Muito disso geralmente é travado ali com relacionamentos abusivos. Aqui não necessariamente, a gente não está necessariamente abordando um relacionamento abusivo de fato, mas a gente tá indo pra um lado muito mais psicológico da codependência, né? Aquela coisa de você ter um relacionamento às vezes que você não tá se sentindo bem, ter um relacionamento que você sente que talvez fosse melhor dar um tempo, se afastar um pouco, mas que por diversos motivos, desde comodismo até realmente uma necessidade emocional, você acaba se sentindo muito dependente da outra pessoa. E aí a obra ela vai expandir isso, vai transformar isso numa lógica de horror corporal, para partir realmente para um filme de terror, né, para um filme de horror, que é justamente onde, na minha opinião, Juntos acaba falhando miseravelmente. Eu acho que é aquele filme que eu fiquei muito curioso para ver o desenvolvimento. Eu tava ali muito assim, conforme o filme ia passando, eu ficava, cara, tô muito curioso para ver como isso vai se dar, como isso vai se desenrolar. E é claro, qual vai ser o desfecho dessa história. E aí eu fui me decepcionando pouco a pouco quando eu via que o filme tinha várias questões ali que parecia que ele não ia direto ao ponto, parecia que ele estava enrolando demais, e no final das contas deixa muito a desejar, tanto quanto um filme de horror corporal, como um filme de horror em si, né? Um filme que tem tanta coisa a ser desenvolvida e faz isso da forma mais genérica possível. Mas antes de eu continuar me aprofundando aqui dentro da obra, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal, aproveita para se inscrever se é novo por aqui. Deixa também um like nesse vídeo que isso vai me ajudar bastante, vai ajudar aí o meu trabalho. E se você quiser me ver falando de séries, livros, cultura pop no geral, quiser trocar uma ideia ou ver o que eu tô assistindo, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de Juntos, esse filme do Michael Shanks, um diretor que eu não conheço, né, não conhecia,
o trabalho dele. Pelo que eu entendi, ele faz ou obras ali muito pequenas, muito independentes, ou talvez curtas. Eu não me aprofundei nessa parte, porque eu confesso que eu fiquei meio surpreso, porque até onde eu tinha entendido ali do marketing do filme, ele era um filme do Dave Franco, que, pelo que eu entendi, é um produtor e não é um diretor. E aí a gente tem realmente o Dave Franco mais ali como um ator, talvez ali uma das pessoas na parte criativa do filme, até pela questão de envolver a Alison Brie, que é a esposa dele, e como eu falei, tem uma dinâmica muito legal ali entre os dois atores. Mas no geral, o que a gente vê aqui é quase uma distinção, assim, é quase um conflito entre um horror corporal e um horror romântico, digamos assim, onde quem acaba perdendo é o horror em si. Quando a gente pensa em todos os gêneros que juntos passa, o horror acaba ficando realmente em segundo, talvez até em terceiro plano, já que ele é um filme que ele vai brincar muito mais com o drama e até com a comédia, de uma forma sempre muito ruim. Eu acho que é um drama muito raso, uma comédia muito constrangedora e um horror quase que nulo. Porque muito dessa parte do horror vai sempre sendo construída através da ideia da metáfora, né? A gente vai vendo alegorias, como eu falei, para codependência, alegoria para questionar a questão da maturidade, né? Porque a gente tem ali uma figura masculina que tem dificuldades de amadurecer, tem dificuldades de assumir responsabilidades, tem dificuldades de lidar com os fantasmas do passado. Isso vai se apresentando de uma maneira, no primeiro momento, interessante. Me lembrou, até me remeteu a Midsommar, do Ari Aster, que é um filme que eu gosto bastante. Mas aqui, depois de um tempo, e é um tempo razoavelmente muito rápido, se torna um tanto repetitivo, se torna um tanto redundante. A gente vê sempre o mesmo personagem lidando com as mesmas questões da mesma maneira. E é sempre quando o filme usa isso para fazer um sustinho, um jump scare bem safado, bem preguiçoso, que acaba tomando muito tempo do filme. E aí, por outro lado, a gente tem muito da personagem da Alison Brie, como essa mulher que também tá no relacionamento que ela não tá 100% satisfeita, mas ela ainda tem muito apego pelo cara, muito apego pelas coisas boas, pelos melhores momentos que eles tiveram juntos, e que também não sabe como lidar. Ela não sabe se o melhor seria se afastar, o melhor seria tentar arranjar novos ares pro casal, para eles se reconectarem. E aí, quando essa reconexão, ela meio que, aparentemente, ela vai rolar, ela vem através dessa parte mais da fisicalidade, de uma maneira mais do horror, né? Não fisicalidade de uma maneira legal. Só que, no geral, é sempre uma coisa que parece que tá sobrando muito drama, faltando muito horror. É um filme que sempre tem um horror corporal muito sutil, para não dizer muito contido, quase com vergonha. Parece que ele tem um pouco de medo de assumir essa vertente, um medo de assumir esse lado um pouco mais sangrento, que é necessário pro body horror, né? É necessário pro horror corporal, porque ele baseia-se diretamente na agonia que a gente está assistindo com o filme. Eu acho que, por mais que a gente tenha algumas cenas que são visualmente um pouco mais pesadas de se ver, né, um pouco mais angustiantes, Juntos nunca realmente aposta nisso pra ter momentos assim que a gente vá querer desviar o olhar, que a gente vá querer ficar, sei lá, talvez com o estômago meio embrulhado, que a gente vá ficar angustiado de nos imaginarmos naquela situação. E sempre quando ele vai pra esse lado um pouco mais tenso, ele acaba tendo um escape pra comédia, que eu acho que não só é um escape que não faz tanto sentido, quanto, como eu falei, é uma comédia quase constrangedora. No geral, não é aquela comédia incômoda também, aquela comédia que a gente fica, tipo, rindo de nervoso. É mais uma coisa realmente constrangedora que dá vontade de você simplesmente parar de assistir, pegar no celular, desviar o olhar e pensar em algo mais interessante do que um filme que a gente está assistindo, o que é um pecado muito grave, ainda mais quando a gente está falando de um filme de terror que tem uma ideia muito legal. É inclusive muito problemático como o filme ele tem um problema de ritmo, ao meu ver, muito grave. Tem algumas questões ali com uns pequenos jump scares relacionados aos traumas do personagem do Dave Franco, que ocupam boa parte ali do primeiro terço do filme, boa parte ali do começo. E, como eu falei, é um filme que ele não esconde em nenhum momento que ele vá ser um horror corporal. Logo no começo a gente tá assistindo um filme que parece tá enrolando pra mostrar o horror corporal, né? Tá, tipo, guardando ouro, digamos assim. Ele tá sempre ali com esse sustinho, sempre ali com uma formulinha que depois da segunda cena você meio que já sabe quando vai vir um susto, você meio que já sabe como o diretor ele vai construir aquele momento, como que ele vai tentar te assustar, como é que ele vai fazer aparecer alguma coisa na tela. E o pior de tudo é que a gente já entendeu o significado também, então nem pra continuar desenvolvendo esse trauma, desenvolvendo esse peso
do personagem. Não, porque a gente já entendeu que ele carrega esse trauma, ele já dialogou sobre isso, né? A gente tem algumas passagens bem expositivas quanto a isso, e no final das contas parece que fica algo redundante para poder guardar essa parte do horror corporal mais para uma segunda metade do filme. E aí, novamente, quando essa parte vem, né, quando o horror corporal de fato começa, acaba sendo muito decepcionante. Acaba sendo muito decepcionante porque, primeiro, ela começa muito sutil, ela demora para começar, começa de uma maneira muito sutil, e até aí tudo bem, porque tem que ter um grau de evolução ali, né, do horror que a gente tá assistindo, não pode simplesmente partir pro lado mais drástico, mas o problema é que esse lado mais drástico parece que nunca chega, ou é recebido de uma forma um tanto estranha, de uma forma onde o horror nunca é realmente valorizado, a gente nunca realmente sente medo pelos personagens, e a gente nunca realmente sente uma angústia de fato em si. É um filme que ele acaba brincando de ser algo muito trash, brincando de ser algo até meio romântico, e quando, como eu falei, até tentando evocar um lado mais cômico para desenvolver o casal, mas nunca desenvolvendo isso através do horror que deveria ser a forma, né, a parte principal do filme, pelo menos ao meu ver. Sinto que isso acaba sendo até um desperdício da ótima dinâmica que a gente tem entre o casal, né? Como eu falei, eles estão muito à vontade, eles precisam ter uma química em tela. Isso vem quase que automaticamente pelo fato deles serem um casal da vida real. E aí toda essa dinâmica, que é uma dinâmica muito interessante, porque a gente fica vendo essa questão desse relacionamento que tá tendo vários problemas, a gente consegue enxergar isso muito rapidamente no filme, ele consegue deixar isso muito claro pra gente, mas isso nunca consegue se traduzir de fato em algo mais. E aí eu sinto que rola um desperdício de toda essa dinâmica que poderia ter sido muito melhor aproveitada, principalmente, como eu falei, pelo fato deles estarem à vontade um com o outro. Você podia aproveitar isso de diversas maneiras para ter vários momentos ali realmente de horror corporal. E sempre que o horror corporal ele vai se mostrar, tem umas passagens que eles até me lembram, né, me remetem a filmes de exorcismo, com a forma como os corpos vão se movendo em tela. Um lado é visualmente instigante, mas por outro meio que fica por isso. É aquele momento que é visualmente instigante e acaba parando. Ele tem até uma ideia de tentar desenvolver formas de argumentar que aquele horror corporal ele pode ser controlado, né? Tem um efeito paliativo nele para eles tentarem achar uma solução, mas isso também nunca é muito desenhado ali, isso parece nunca convencer de fato que vai funcionar. Eles usam uma questão ali de relaxante muscular por causa de ataques de pânico, e novamente trazendo, né, puxando todo esse lado do trauma, esse lado da questão da saúde mental, de como a pessoa tá abalada mentalmente, mas são tantas ideias legais que ficam jogadas, parece que elas nunca realmente se conversam, e quando elas deveriam se conversar, o filme ele sempre busca um escape da comédia, ele sempre busca um escape para longe do horror, para se afastar desse lado mais pesado, mais denso que o filme poderia ter. Pior ainda é a forma como ele tenta justificar para o espectador tudo o que está acontecendo, né? Ele tenta muito ali dar soluções, dar argumentos, né? Explicar por que aquilo está acontecendo, explicar como aquilo está acontecendo. Ele entra numa subtrama que para mim não faz muito sentido, embora seja muito interessante quando eles mencionam toda uma questão da história do lugar onde eles estão, do lugar onde eles acabam dando início a essa fase, né, essa metamorfose ali, essa fusão dos dois corpos. Mas mesmo que isso seja algo até interessante por si só, isso nunca é realmente desenvolvido, acaba ficando meio raso, por vezes bastante deslocado, e todas as conexões que eles tentam fazer dessa ideia, dessa subtrama, com o que está acontecendo com o casal principal, sempre acaba soando algo muito previsível, principalmente pela forma como ele utiliza ali alguns personagens coadjuvantes, né? Principalmente um dos personagens coadjuvantes, que você meio que já. Ok, assim, na segunda cena você já começa, tipo, tá, eu já entendi qual vai ser a conexão que esse filme vai tentar fazer. Então, pelo menos me entregue um bom horror, né? Pelo menos me entregue algo visualmente interessante, que é o mínimo que eu espero de um horror corporal. A gente saiu de um ano onde a gente teve A Substância, que é um filme que ele brincou muito com o horror corporal de uma maneira muito criativa, de uma maneira muito interessante, e que também tinha sua boa dose de alegorias, e conseguiu fazer isso de uma forma interessante. O mínimo que eu esperava de Juntos era que eles fizessem algo na mesma linha, né? Sem querer comparar os dois filmes, é claro, são trabalhos diferentes, de diretores diferentes, mas, poxa, é um horror corporal, sabe? É um ano onde a gente estava aí num momento onde o horror corporal meio que teve um holofote nele, né? Voltou aí pra atenção e tudo mais. Então você tinha a chance de você ter um filme
bem interessante utilizando essas ideias. Até porque, como eu disse e repeti aqui, Juntos nunca carece de ideias, né? É uma coisa que assim, ele tem de sobra, são boas ideias, são bons conceitos, e eles só precisavam realmente abraçar mais, arriscar um pouco mais e trazer isso à tona de uma maneira minimamente interessante, o que parece que eles têm muita dificuldade de fazer. Eu não entendo se é um medo de mostrar sangue, se é realmente um medo de talvez afastar as pessoas, pegar uma classificação indicativa mais restritiva, ou talvez foi uma questão de orçamento, mas eu sinto que toda vez que ele vai começar realmente a olhar para o horror corporal e aproveitar isso, aproveitar o que ele tem de mais interessante, ele acaba tentando fugir disso de uma maneira bem tosca, bem vergonhosa realmente. Uma das poucas cenas mais interessantes que a gente tem é uma cena onde envolve um objeto cortante, digamos assim, e eles acabam preferindo deixar isso fora da tela, assim, eles acabam tipo, desviando o nosso olhar pra gente não ver aquilo. Eles acabam usando uma montagem que se volta pra potencializar esse lado cômico, potencializar o choque da expectativa, né, subvertendo a expectativa, mas nunca funciona realmente como um bom terror, ainda que a gente fique ali até curioso para como as coisas vão se desenrolar, curioso para como a obra ela vai chegar ao seu desfecho, né? Afinal de contas, que desfecho que a gente consegue dar para uma história como essa? Essa mistura de boas ideias jogadas de qualquer forma e o desperdício de uma química tão interessante, de uma dinâmica tão legal do casal principal, acabam frustrando muito tudo que poderia ser interessante e diferencial para Juntos. No final das contas, a gente tem um filme que ele sobra coisas genéricas, né? A gente já viu diversos filmes que falam dos traumas, diversos filmes que falam ali, que usam o terror para tentar usar e falar de uma catarse, usar uma alegoria e tudo mais. A gente viu isso esse ano em outras obras. Tudo que ele parece trazer de original, tudo que ele tem de alguma ideia que parece ser algo muito único desse filme, que poderia ser trabalhada de uma forma interessante e que funcionaria para ter uma identidade legal para Juntos, acaba ficando ali pelo meio do caminho, como que realmente ou o diretor não sabia como trabalhar, ou houve aí talvez um certo receio de abraçar o lado mais ousado das ideias propostas. Então, para Juntos, nota 5. É um filme que ele despertou bastante curiosidade, ele é um filme que ele tava aí, assim, despertando, né? Tinha um certo burburinho sobre ele. Acabou que pra mim foi bem decepcionante, de verdade. Eu tava muito curioso, né? Eu tento não criar expectativas, eu não tinha visto o trailer, mas até por questões de material de marketing, de pôster, de redes sociais, tinha uma ideia ali realmente do horror corporal, dessa questão dos corpos se grudarem, se juntarem. Mas, assim, no final das contas, eu saí bem decepcionado do cinema. Eu tava realmente muito entediado durante o filme, que eu acho que é um péssimo sinal quando a gente tá assistindo, ainda mais eu que gosto de cinema de terror. Se eu tô vendo um filme de terror, onde nem mesmo visualmente eu tô instigado, sabe? Nem mesmo visualmente eu tô interessado, é porque algo realmente saiu pela culatra. E se eu não dei uma nota pior, é realmente porque o casal tá muito bem, as atuações são muito legais, e realmente tem ideias interessantes no final das contas. Elas só não foram trabalhadas devidamente pela obra que, poxa, esse é o grande problema. Dava pra ser muito mais. É como eu falei, um desses filmes de terror que tentam buscar essa ideia da alegoria, força um pouco a mão na alegoria, como, por exemplo, Bring Her Back, que a gente teve esse ano, que pelo menos é mais legal, gosto mais do terror dele. E em matéria de horror corporal, quer ficar com horror corporal maneiríssimo? Não tem jeito, é A Substância da Coralie Farjah, baita filme do ano passado, concorreu a Oscar e tudo mais, mereceu o barulho que fez. Mas me conta se você já assistiu Juntos ou a sua expectativa pro filme se você ainda não viu. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.